Olá, meus amados irmãos, que bom podemos estarmos refletindo mais uma vez na Palavra de Deus e hoje, mais uma vez, estaremos estudando sobre autoridade espiritual. É o nosso primeiro seminário do livro de Watmani. Gostaria de compartilhar com você o texto bíblico que nós estaremos ministrando nesse início de aula. Mas antes vamos orar. Senhor Deus e Pai, quero te louvar, Senhor, te agradecer por cada irmão, irmã que está nesse exato momento acompanhando esse estudo do primeiro seminário de autoridade espiritual. Que cada um dos teus filhos possam, Deus, aprender mais da porção da tua palavra e que haja um crescimento na sua vida espiritual. Que o Senhor se agrade de cada um dos teus filhos, meu Pai. E assim, ó Deus, nós oramos e entregando tudo aquilo que estaremos ministrando nesta aula, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados irmãos. Abra comigo a sua Bíblia lá no livro de Filipenses, capítulo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Meus amados irmãos, nós estamos aqui no capítulo de número 5, a obediência do Filho. E nós vimos aqui na palavra que o Senhor Jesus, ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediência até a morte e morte de cruz, a obediência total. E nós temos aqui o Senhor dá origem à obediência. E assim nós vimos nesse capítulo de Filipenses, no capítulo número 2, no versículo de número 5 ao 7, né, que a forma como Cristo se esvaziou. Ante a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Eu vejo a questão número 1 de importância para aqueles que estão debaixo de autoridade. Ele tem que se esvaziar a si mesmo e assumindo uma forma de servo. Então, toda vez que eu me esvazio, eu deixo de ser eu para servir alguém. Não está na minha questão daquilo que eu quero, daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, mas está debaixo de uma autoridade. E aí eu tenho que me esvaziar. Porque se é aquele que não se esvazia, meu irmão, ele tão cedo ou mais tarde ele vai ter uma série de problemas com o seu líder. Então o importante é se esvazie, meu irmão. Ninguém é tão sábio que não possa aprender, e nem tão tolo que não tenha algo para ensinar. Guarde essa frase. Vou repetir para você, meu irmão. Ninguém é tão sábio que não possa aprender, e nem tão tolo que não tenha algo para ensinar. Aí vem aquela frase, lá vem um pastor de novo. Eu já fiz tantos seminários, estudos, já sei tudo. De novo, esse estudo de novo, novamente, há quantos cursos de obreiro eu já fiz, quantos seminários de autoridade eu já não fiz, e lá vem o pastor querendo que nós venhamos a fazer de novo. Deixa outros fazerem, eu já sei. Ah, pede para outro fazer, meu irmão. Ninguém é tão sábio que não possa aprender, e nem tão tolo que não tenha algo para ensinar. Talvez você tenha algo para ensinar, meu irmão, com
com as suas experiências. E os novos que estão chegando, eles esperam de nós o quê? Que as nossas experiências possam ensiná-los a não cometer os mesmos erros que nós cometemos no passado. Então, número 1, eu vejo aqui, irmão, para nós obedecer deveria ser simples, porque tudo que a obediência exige é um pouco de humildade. Foi muito mais difícil para Jesus ser obediente que criar os céus e a terra. Por quê? Porque teve de esvaziar-se de toda a glória e poder de sua divindade e assumir a forma de servo para poder obedecer. Portanto, a obediência teve origem no Filho de Deus. Deus exalta todo aquele que se humilha. Esse é um princípio divino. Jesus ele se humilhou, ele se colocou de forma de servo, né? Ele tinha todo o poder, ele era o Filho de Deus, mas ele si mesmo se humilhou, se colocando de uma forma de servo. Meu irmão, guarde isso. Esta aula tem muito para falar comigo e com você. Nós precisamos nos esvaziar todo o tempo. Pergunta número 1, eu quero que você guarde para mim isso aí, né? Qual é a visão local de sua igreja? Essa é a pergunta, porque as pessoas não querem se esvaziar. Pessoas que chegam com seus títulos e não querem se submeter à visão local. Muitas pessoas, a igreja, irmão, ela recebe pessoas de vários lugares, pessoas que vêm de outros ministérios, chegam com seus títulos, né? Com todo o seu histórico, né? Que teve lá na igreja anterior, e quando chega na igreja local, ela acha que não precisa aprender, ela não se submete àquela visão local. E a pergunta que eu te faço, você conhece a visão local da sua igreja? Você anda de acordo com a visão local da sua igreja? Ah, mas eu sigo a Cristo, mas e quais os valores, qual é a visão da sua igreja? A sua igreja tem um propósito, o seu pastor recebeu de Deus uma direção e você está debaixo da direção de Deus com aquela igreja local que o seu líder recebeu de Deus, porque você quer fazer tudo do seu jeito, tudo à tua vontade. Ah, eu cheguei com as minhas experiências, quero implantar aquilo que eu já aprendi lá em outro lugar. Ei, você vai acrescentar no que já tem. Você não tem o poder de mudar uma visão que Deus deu para uma autoridade que já está ali colocada. Você tem que se adaptar, você tem que se encaixar naquela visão com aquilo que você já aprendeu. E nunca é tarde de aprender mais. Então ali você vai aprender aquela visão, você vai se encaixar naquele propósito. Procure estar alinhado com o seu líder. Ande alinhado com o seu pastor. Seja parceiro. Observe o que ele está fazendo, observe o que ele está falando, porque isso está em alinhamento, porque muitas pessoas não conhecem a visão da igreja porque elas não querem se submeter, porque muitas das vezes ela sabe o que a igreja faz, ela sabe o que o pastor está dizendo que tem que ser feito, mas ela não quer se alinhar, ela não quer caminhar junto. O pastor tem um propósito, a igreja tem lá uma visão, e muitas das vezes as pessoas não participam daquela visão. Elas não contribuem naquela visão. Elas não se doam naquela visão. Então, meu querido, tem que se esvaziar. Você tem que andar alinhado com a sua autoridade. Estar em Cristo é ser obediente. Cristo é o princípio da obediência. Portanto, quem está em Cristo tem de ser uma pessoa obediente. Porque tem que obedecer, né? Por que tem que obedecer, pastor? Levando em consideração que somos irmãos, por que tem que obedecer a você? Pergunta número 2, meu querido. Gostaria que você anotasse aí agora. Por que tenho que obedecer se todos somos irmãos e um como Cristo? Por quê? Essa é a pergunta que você vai responder para você mesmo. Por que eu tenho que obedecer meu diácono se eles somos irmãos, somos como Cristo? Por que tem que ter uma hierarquia dentro de igreja? Nós somos um como Cristo. Cristo é o cabeça. Por que eu tenho que obedecer o irmão que tem um cargo que é o meu líder? Essa é a pergunta que eu deixo para você nesta aula de hoje, meu amado.
O caminho do Senhor. Em Filipenses 2, 14 ao 15, eu gostaria que você, por favor, lesse mais uma vez. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Não o caminho do Senhor, meu querido. Nós temos que ser luzeiros nesse mundo. Fazei tudo que te pede, tudo que te dão uma ordem. Faz sem murmurações, nem contenda, meu irmão. Faça com amor. Aquele teu líder te deu uma ordem. Para de ficar murmurando. Para de dizer porque toda semana tem ensaio, essa hora, por que tem que ser assim? Por que demorou? Por que chegou atrasado, irmão? Eu fico impressionado com pessoas, né? Isso me irrita. Eu falo o que me irrita, né? O que irrita o seu líder. Eu posso dizer a você, talvez você não saiba o que irrita no seu líder, mas eu estou dizendo o que me irrita. As pessoas chegam lá, vamos dizer, tem uma programação e foi marcado um evento naquele dia. E a pessoa só faz aquilo, só está ali para fazer aquilo. Ela chegou lá, foi marcado 8 horas da manhã. Ela chega às 8 horas da manhã, porque o meu líder mandou chegar às 8 horas da manhã. Se o líder atrasar 1 minuto, ela pega a mãozinha e coloca no reloginho e fica mostrando para o líder. O senhor está atrasado, o senhor está atrasado. Ele simplesmente ignora tudo que o líder fez antes de chegar ali. Para ele chegar ali, ele teve que se organizar, teve que organizar todo o planejamento, mas se ele atrasar 1 minuto, as pessoas são intolerantes. Meu irmão, preste atenção. O intolerante, ele não consegue estar submisso a uma autoridade, porque ele está ali, porque foi determinado, foi uma ordem, e ele não quer ser rebelde, então ele vai, mas o coração dele não está ali naquele propósito. Ele está ali para criar murmurações e contendas. Então eu quero dizer para você, meu irmão, pare de estar murmurando com aquilo que foi determinado para você fazer. Se você tem um cargo, né? E aí tem os encargos. Faça com amor, faça com alegria. Para de ficar criando contendas com o seu líder. Para de ficar criando murmurações entre os seus irmãos, né? Porque às vezes a pessoa não está de acordo com aquele projeto, com aquela visão, e ele começa a ficar murmurando, criando contendas. Isso Deus não se agrada. Como está aqui, ó, para que não vos torneis irrepreensíveis, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Não seja essa geração pervertida, corrupta. Seja uma geração que se resplandece a glória de Deus, irmão. E com aquilo que você está fazendo, que venha resplandecer a glória de Deus. Se o Senhor falhasse no caminho da obediência, meu irmão, imagina. Depois de renunciar à glória da autoridade divina, assumindo a forma de servo, jamais teria retornado novamente com glória. Só por meio da obediência como homem foi que ele retornou. Assim, meu irmão, assim ele retornou com base da obediência perfeita e singular. Embora sacrifício fosse acrescentado a sacrifício, ele demonstrou obediência absoluta, sem o menor indício de resistência ou rebeldia. Não resista ao seu líder. É isso, não fica medindo força com sua liderança. Não mede forças com o seu pastor. Porque Jesus não mostrou nenhum indício de resistência ou rebeldia contra o seu pai. E muitas das vezes nós vemos pessoas relutando, né? Criando uma resistência. Por que tudo tem que ser do jeito do líder? Por que tudo tem que ser do jeito do pastor? Nós já falamos sobre Miriam. Cuidado com esse pensamento, porque esse pensamento traz enfermidade para a sua vida. Retire de vossos pensamentos essas coisas, né? Produza pensamentos de vida e não de morte na sua vida, meu irmão. Cuidado, porque são esses pensamentos que Miriam teve que levou a ela
a se tornar uma mulher leprosa. Cuidado! São enfermidades que acabamos atraindo para a nossa vida e aí nós não sabemos como surgiu aquela enfermidade, da onde surgiu aquela enfermidade. Cuidado com esses pensamentos. Que Jesus, ele não mostrou nenhum indício de resistência ou de rebeldia. Como é imprescindível, né? Como é imprescindível, irmão, que sejamos totalmente obedientes sem o mais leve traço de rebeldia. Após a compreensão desse princípio, não teremos dificuldade em discernir que nenhum pecado é mais sério que a rebeldia e nada é mais importante que a obediência. Só por meio do princípio da obediência podemos servir a Deus. Só obedecendo como Cristo obedeceu, podemos reafirmar o princípio divino da autoridade, pois a rebeldia é a operação do princípio de Satanás. Ponto 4. Aprendendo a obediência por meio do sofrimento. Eu sempre falo essa frase, guarde essa minha frase: sofra eu, mas não sofra a obra de Deus. Eu gostaria que você abrisse comigo o livro de 1 Timóteo, capítulo número 4, versículo de número 5. Diz assim: Tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Cumpre cabalmente o teu ministério. Há um preço, meu irmão, a ser pago pela falta de obediência. Muitas pessoas saem da igreja, deixam seus departamentos e não se preocupam como vai ficar aquele lugar que ele ocupava. Ficou chateadinho. Ficou aborrecido, estou saindo. Aí a liderança pergunta para você: e aí, meu irmão, você orou? Orei, pastor, Deus falou comigo. É mesmo? Deus falou que você ia sair daqui, ia deixar o seu lugar, um buraco. Você não preparou ninguém, você não ensinou ninguém para fazer o que você estava fazendo, simplesmente saiu e deixou aqui a deriva, é isso? Do barco, sem leme, sem um capitão, sem nada, é isso? Deus está no controle, pastor. Deus sabe o que faz. Há um preço a ser pago, irmão. Cumpre cabalmente o teu ministério. Sofra eu, mas não sofra a obra de Deus. Tem que preparar. É um preço a ser pago. Tem que haver renúncia. Tem que se esvaziar. Só os obedientes são úteis para Deus. Os que amam os prazeres e as coisas fáceis são inúteis para Deus. Portanto, aprendamos a obedecer no sofrimento. O que é isso, pastor? Vai doer, tem que sangrar. Para estar no altar, tem que sangrar, irmão. Eu sempre falo isso. O lugar do sacrifício, não tem como estar no lugar do sacrifício, tem que haja sangue. Não tem que sangrar, irmão. Tem que perder essa vida, tem que se esvaziar. Quantas as vezes a igreja, a noiva de Cristo, sofreu quando alguém deixou o que estava fazendo pela desobediência? Vamos abrir comigo lá no livro de Hebreus, vamos abrir em Hebreus 10, 38. Eu gostaria que você abrisse lá comigo no livro de Hebreus, capítulo de número 10, 38. Vamos ver lá, por favor. Diz assim a palavra do Senhor, no livro de Hebreus 10, 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não comprais a minha alma. Deus não tem prazer naquele que retrocede, meu irmão. Cuidado. Se você não está satisfeito em estar nesse departamento, vai orar. Pois a Bíblia diz no livro de Amós 3,3: poderão dois andarem juntos se não houver entre eles acordo? Se tentou fazer o acordo, conversou com a sua liderança, se submeteu à visão daquela igreja, não concordo. Você, quando entrou, você deveria ter procurado se informar sobre a visão da igreja. Você deveria se informar sobre a história do seu pastor, do seu líder. Quando você entra no departamento, você com certeza tem que procurar saber quem é o seu líder,
Comece a observar aquela pessoa que dirige aquele departamento. Não seja uma pessoa precipitada, empolgada, que quer somente fazer parte daquele departamento porque você achou bonitinho, achou legal. Há um preço a ser pago. Tem que haver renúncia, tem que sangrar. Aí depois, eu pensei que era de um jeito, mas é de outro. Eu estou saindo. Cuidado, irmão. Cuidado, porque isso pode trazer sérias consequências. Cuidado com essa vida de gangorra. Que isso, pastor? Esse entra e sai de departamento. Esse entra e sai de igreja, não para em lugar nenhum. Isso implica na sua salvação, meu querido. Exatamente. Cuidado, porque isso poderá custar o preço da tua salvação. Não pense você que não haverá prestação de contas. Com certeza você conhece muitas pessoas que já fizeram e vivem fazendo isso. Não seja o exemplo dessas pessoas. Não repita os mesmos erros dessa pessoa. Não é porque fulano saiu que você vai sair junto, vai carregar, sair atrás. Não, meu irmão. Cuidado. Tem um preço a ser pago com isso. Estou chegando, estou chateado, fui mal entendido, não me deram valor. Essas são muitas e outras desculpas, mas naquele grande dia não haverá do que se desculpar, pois tem que se esvaziar de si mesmo. Tem que haver sacrifício para estar em certos departamentos, meu querido. Para estar fazendo parte de um departamento, você tem que sangrar. Sofra eu, mas não sofra a obra de Deus. Você pode estar ali, irmão, sofrendo. Talvez você tenha uma liderança que talvez não é uma liderança que você goste, né? Talvez não faça aquilo que você goste, mas se submeta a essa liderança. Sofra lá, irmão. Pastor, eu estou sofrendo, eu estou chorando. É isso que Deus se agrada, porque você vai continuar sofrendo, vai continuar chorando e Deus vai te honrar, porque os humilhados serão exaltados. Hoje você está chorando, hoje você está passando num estreito para estar naquele departamento, para estar debaixo daquela autoridade, mas amanhã, guarde isso, meu amado, Deus vai te honrar e você vai ter experiência para passar para outras pessoas. Nada é por um acaso. Esse momento que você está vivendo debaixo de uma liderança, eu quero dizer para você uma coisa, irmão. Deus está te ensinando, porque lá na frente tudo isso vai ajudar muitas outras pessoas a estarem debaixo de submissão, está vivendo em obediência à sua liderança. Então, aprendendo a obediência por meio do sofrimento. Jesus sofreu. Você acha que isso foi fácil para Jesus se entregar para a cruz? Que passe de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. É estar debaixo de obediência, é estar vivendo em sofrimento o tempo todo, é estar ali renunciando à sua própria carne, é se esvaziar, irmão. Se esvazie. Não deixe que o seu eu te domine. Não deixe que o seu eu tome conta da sua vida. Se entregue completamente a Deus. Seja submisso às suas autoridades e você verá o grande resultado na sua vida. Guarde isso. Há um preço a ser pago pela falta de obediência. Cuidado. Crie raízes no seu departamento. Crie raízes na sua igreja. Né? Porque tem pessoas que não criam raiz em lugar nenhum. Qualquer vento sopra, qualquer vento derruba. Que você possa, meu irmão, criar raiz no seu departamento. Qual o seu departamento? Qual o setor? Qual o dom que Deus te deu? Quando nós falamos, há muitos dons, mas o Espírito é um só. O mesmo Espírito habita em cada um de nós, irmão. Você pode ter um dom de evangelizar, você pode ter um dom de curar, o dom de pregar, o dom de socorrer as pessoas, o dom de estar louvando, ministrando, cantando, tocando, não sei. Mas crie raízes. Porque se você não criar uma raiz nesse departamento, irmão, qualquer vento te sopra, qualquer vento te arrasta, você não vai suportar. Porque para estar nesse lugar tem que haver renúncia. Para estar debaixo de autoridade tem que se esvaziar. E para isso, crie raízes. Na onde você está, na igreja que você está, onde quer que você esteja ouvindo essa mensagem, esse estudo.
Eu quero te dar um conselho, irmão. Pare de ficar murmurando, de criando contendas nesse departamento, nessa igreja. Crie raízes, se fortaleça, edifica a tua casa neste lugar, irmão. Enfia as estacas aí e começa a trabalhar, começa a fazer a obra de Deus. Seja, como nós falamos aqui, seja luzeiros para outras pessoas, seja luz para esse mundo. Pare de andar na contramão de Deus. Ande alinhado com a sua liderança. Esse é o conselho que nós damos nesse capítulo número 5 do livro de Autoridade Espiritual de Watchman. Vamos orar e vamos pedir a Deus que esse estudo possa ter falado muito em nossos corações. Pai amado, muito obrigado por esse momento que passamos aqui com essa pequena porção da Tua Palavra, mas de grande conteúdo. Que o Senhor possa ter falado no coração de cada um dos meus irmãos que estão assistindo, ouvindo esse estudo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa quebrar todos os pensamentos contrários, toda a obra maligna, Senhor. E que esse terreno seja fértil, meus irmãos possam criar raízes aonde eles estão plantados. E assim eu oro e já te agradecendo por tudo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima lição. Fique com Deus. Amém.